Acorda, dorminho, o que o galo já cantou. Acorda, dorminho, o que o galo já cantou. Acorda, acorda, que o galo já cantou. A gente pode citar que a ASA tem contribuído muito, demais, para a permanência do jovem no campo. A gente tem visto também que a ASA tem contribuído demais com políticas públicas para a juventude rural. Então a gente tem que trabalhar a nossa juventude para que a gente possa permanecer no campo e assim dar continuidade a esse processo de garantir a mesa do agricultor, uma mesa saudável, uma mesa com mais de 70% dos produtos vindo da agricultura familiar. Parte das comunidades quilombolas desse país afora estão concentradas, na sua maior parte, no semiárido brasileiro. Somente a partir de 2003, o presidente Lula criou um programa chamado Brasil Quilombola, fazendo com que o Estado brasileiro devolvesse para o povo quilombola aquilo que foi tirado ao longo dos anos. Nós demonstramos quanto o nosso modo de vida, as nossas técnicas de convivência com o semiárido dão certo. Vamos sair daqui com metas traçadas de unificar a luta no semiárido, incluindo juventudes, quilombolas, indígenas e todo o povo. Só assim a gente consegue, de fato, erguer nossa bandeira e dizer que viver no semiárido é possível, que um novo semiárido com um rosto de dignidade é possível. Ei, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Ei, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A nossa luta é todo dia e toda hora. Underground, wake tu, underground, wake tu. O meu território tem a extensão de 53 mil hectares, a gente vive em 11 mil indígenas, e aí as pessoas costumam falar assim, 11 mil indígenas, 53 mil hectares é muita terra, vocês não precisam de mais, né? Quando a gente parte para a retomada, muita gente critica a gente, fala que a gente está querendo tomar fazendas, tomar terra dos outros, mas na verdade a gente não quer tomar, a gente só quer o que é nosso de volta por direito. A gente, graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu muita coisa. Hoje a gente tem uma escola diferenciada. Eu sou professora de cultura lá na minha aldeia. A gente tem uma escola diferenciada. Na verdade, quando formou a primeira turma de professores, gente do céu, a gente sofria muito. Falava que a gente não era capaz, que os alunos que estudassem, que a gente ia ser um bando de burros. Mais uma conquista que a gente teve para provar que o índio não é burro, né? Que consegue sim ensinar, que consegue sim ser como qualquer uma outra pessoa. Eu quero finalizar com um canto que eu acho assim, que retrata muito bem a vida de todos os povos, não só do meu povo, mas de todos os povos indígenas do Brasil, e comunidades tradicionais também sofrem do mesmo jeito. Só desculpa aí que eu não sei cantar muito bem, mas eu quero passar essa mensagem. Era uma terra sem males, onde vários povos viviam, cada um tinha a sua casa, e a fome lá não existia. A terra é a mãe de todos, o fogo era seu cobertor, a união era a chave final, onde tinha respeito e amor. Estamos lutando, né, estão querendo expulsar a agricultura familiar daquela chapada. Chapada essa que tem muitos assentamentos, muitas comunidades
pessoas realmente trabalhando a agricultura familiar, trabalhando o meio ambiente, tendo cuidado com o meio ambiente, com o solo, e infelizmente nossa luta está sendo tomada, ela está sendo parada, entre aspas, né, por grandes empresas. Um projeto também de perímetro irrigado que a gente lutou, né, a gente lutou muito contra esse perímetro, ainda estamos lutando, tentando parar um projeto que está definitivamente, ele está acabando com a agricultura familiar. Por quê? Porque são uns projetos que estão chegando nas áreas de assentamento vizinho, que o que está separando esses assentamentos desses projetos são cerca de arame. Cerca de arame, a gente sabe que ela não barra os agrotóxicos, os venenos que eles usam, né? Então a nossa produção de abelha, nossa produção de caprino, de hortas orgânicas, eles estão desaparecendo. Mas é isso que eu digo, a gente tem que continuar a nossa luta. Porque a gente sabe que hoje se a gente não lutar e não buscar nossos direitos, vai acontecer o que aconteceu há anos atrás, por exemplo, em 88, lá na minha comunidade. Na minha comunidade hoje, que é um assentamento, lá quando falava no sítio Góis, só sabia que existia uma pessoa, que era o dono daquela terra. E hoje, quando fala no sítio do Góis, são mais de 60 famílias que é lembrada. Famílias essas que são moradores de lá, filhos de lá, e que se alimentam daquela terra. Dá para ver que o evento está muito bom, né? Só parabenizar cada um de vocês que estão aqui, né? Porque esses momentos são muito bons, muito ricos. Essas trocas de experiência, muito boa também, porque a gente sabe da realidade de cada um. Então, isso, gente, era isso. Só gostaria de terminar só com uma palavrazinha de ordem que a gente tem na nossa chapada, né, que é assim: lutar, lutar e resistir pela chapada do Apodi. Lutar, lutar, lutar e resistir pela chapada do Apodi. Lutar, lutar e resistir pela chapada do Apodi. Lutar, lutar, lutar e resistir pela chapada do Apodi. A questão é se, além da resistência, a gente está conseguindo transformar o semiárido. E que transformação é essa que a gente está fazendo no semiárido? Acho importante que a gente resgate a história da resistência no semiárido para entender as mudanças, as transformações que a gente está começando a fazer aqui nessa realidade. Porque a história da resistência no semiárido é uma história longa. É uma história de mais de 300 anos. Essa realidade daquele povo que convivia com aquela realidade que aqui existia, convivia com essas características que nós temos aqui do semiárido, de clima, né? Das irregularidades de chuva, eles já conviviam com isso. Só que era um povo que sabia conviver com essa realidade de forma adequada. Quando os colonizadores aqui chegam, começa a resistência desse povo. Começa pela valorização da terra como a propriedade, a concentração da terra, das grandes extensões de terra e do poder que essas grandes extensões de terra davam aos colonizadores que recebiam, que a gente chamava na época as Seis-Marias. Essas grandes extensões faziam que tivesse fazenda de gado que começava lá na Bahia, no litoral da Bahia, e ia bater lá no Piauí. Quem é que estava no meio desse caminho? Esse povo aqui. Esse povo que sabia viver, que sabia conviver com essa realidade. E os colonizadores foram dizimando essa população. Ocorreu aqui um genocídio. É um período de resistência que ficou conhecido na história como a Guerra dos Bárbaros. Depois dos anos 1800, nós tivemos então uma ocupação. E nessa realidade aqui, nós podemos ver que haviam alguns requisitos daquelas culturas que haviam se perdido. Porque além do genocídio, dessa matança do povo, das civilizações, houve também uma coisa que a gente chama de etnocídio.
a morte das comunidades, das culturas. Mas houve alguma resistência, e alguma resistência dessas aí ficaram nas práticas de subsistência, numa economia de subsistência, do que a gente chama hoje de um modo de vida camponês, que resistiu marginalmente à pecuária, à produção do algodão. E esse modo de vida, em determinado momento, se juntava e se revoltava contra essa sociedade que foi se formando aqui em torno do gado. E nós vimos muitas lutas de resistência. Nós tivemos uma luta grande chamada do quebra-quilos, do povo que se revoltou pelos novos sistemas de medição. Nós tivemos Canudos, nós tivemos Caldeirão. São lutas de resistência de um modo de vida próprio que foi altamente repreendido, que foi altamente reprimido, que foi altamente combatido, porque ele era subversivo, ele tentava mudar uma ordem. Nós tivemos um outro momento importante aqui no semiárido, em que, em metade do século XX, estou falando ali perto dos anos 1940, 1950, a gente viveu mais uma profunda crise regional aqui no semiárido. Nós tivemos 3 olhares que tentavam explicar as fragilidades da produção aqui no semiárido, sobretudo da produção de subsistência. A gente tinha um olhar que era um olhar crítico das estruturas aqui no semiárido, da concentração da terra, da superexploração do trabalho e da dominação política, que fazia uso de todos os bens públicos e todos os recursos públicos que aqui vinham em benefício próprio. Por isso que é o chamado os industriais da seca, aqueles que conseguiam enriquecer nos períodos de miséria. Tinha um segundo olhar que explicava as fragilidades, a redução da capacidade de resistência do povo do semiárido. Era o olhar ecológico. Guimarães Duque dizia: o tipo de economia que se implantou aqui no semiárido é inadequado para a semiaridez. E além disso, não se valorizou a educação. E além disso, o povo não participa dessas políticas, dessas ações públicas. As políticas de combate à seca não têm nenhuma participação. As obras hídricas são para manter o gado do fazendeiro, quando deveriam ser para a produção de alimentos. As plantas que são resistentes às secas, que são chamadas plantas xerófilas, não são valorizadas, ninguém quer pesquisar, ninguém quer valorizar essas plantas. E nós tivemos ainda um terceiro olhar para explicar as fragilidades. É o olhar do desenvolvimentismo, o olhar que explicava o subdesenvolvimento, a baixa produtividade aqui no semiárido, a partir de uma visão inclusive crítica, de que nós éramos uma área complementar, nós éramos apenas uma área complementar, subordinada ao lugar mais dinâmico de desenvolvimento do Brasil, que estava no centro e sul do país. E dizia que nós tínhamos que fortalecer a produção. Tínhamos que fortalecer a produção aqui no semiárido. Essas 3 visões, da crítica da estrutura, da crítica estrutural, da crítica ecológica e da crítica do subdesenvolvimento, no início da SUDENE, elas resultaram em algumas iniciativas que a gente chama de uma tentativa de modernização reformadora do semiárido. A perspectiva que venceu no semiárido foi de uma modernização, sim, de uma modernização técnica, da Revolução Verde, baseada na irrigação, na manutenção da concentração da terra, na expulsão dos povos da terra, o que a companheira Ivone estava aqui contando,
para implantação da irrigação, os povos atingidos por barragem, uma modernização conservadora, uma modernização que conservou as mesmas estruturas que faziam com que houvesse fragilidade para os povos, que impedia que os povos do semiárido resistissem. Isso resultou, ontem aqui foi falado, na seca de 1979 até 1983. A CPT e diversos outros movimentos, tiveram que fazer um levantamento e escrever um livro sobre o genocídio do Nordeste, mostrando que mais de 1 milhão de pessoas aqui do semiárido tinham morrido naquela seca, exatamente porque esse projeto de modernização ele não deu resultados. A nossa sorte é que no período de redemocratização da sociedade brasileira, o semiárido participou desse processo. Os movimentos sociais se mobilizaram. Nós fomos participar da luta pelas diretas já. Nós fomos participar da luta por uma constituinte popular. Nós tivemos, na Constituição de 1988, um conjunto de direitos reconhecidos, de direitos sociais, de garantias de direitos sociais reconhecidos. Nós conseguimos, em 1993, dar um salto de qualidade. Das lutas de resistência pelas políticas de emergência, os trabalhadores e as trabalhadoras ocuparam a Sudene e exigiram um plano de ações permanentes para o semiárido. Foi criado o Fórum Nordeste, o Fórum das Secas, aqui no Rio Grande do Norte, o Fórum do Campo Potiguar, nos estados, os fóruns do campo foram criados para lutar. Em 1999, se encontrou todo mundo e criou o que hoje é a ASA, a articulação do semiárido, e a gente começou a construir um projeto político para transformar, não só para a resistência, mas para a transformação do semiárido. O que aconteceu nesse século XXI? Nesse início do século XXI? Aconteceu que pela primeira vez, eu estou aqui tratando isso como uma tese, pela primeira vez no semiárido brasileiro, a gente conquistou políticas, a gente fez valorizar práticas de convivência com o semiárido, de manejo da água, de manejo da vegetação, da caatinga. Os governos, como disse aqui Rosalina, têm sensibilidade. O governo Lula, o governo Dilma tinha sensibilidade para dialogar e para fazer essas coisas avançarem. Mas é o povo que puxa, que empurra e que vai no meio com o governo. Segundo fator que explica isso: direitos sociais. Uma rede de proteção social significativa aqui no semiárido brasileiro. A Previdência Social é a principal delas. São mais de 30 bilhões por ano para a Previdência Social rural aqui. A valorização do salário mínimo, porque a Previdência tem um piso no salário mínimo. O salário mínimo de 2003 a 2013 teve 236% de reajuste, tirado 76% da inflação. Significou transferência de renda. Em 2012, o Nordeste recebia 76 bilhões de transferência da Previdência Social, incluindo o benefício de prestação continuada. E nós aqui contribuímos com 23 bilhões. Significa que você transferiu renda, você transferiu recurso aqui para a região Nordeste, para o semiárido. Isso é muito importante. De cada 3 famílias que nós temos no semiárido, 2 são beneficiários de programa de transferência de renda. Para alguns isso é um problema, porque diz é um povo pobre, dependente, que não consegue resistir, que não consegue viver sem o apoio governamental. Para nós é direito. Isso é direito, e por isso que a ASA diz nenhum direito a menos no semiárido. Porque isso é direito de um povo. Por que é um direito? Porque as heranças históricas, que eu aqui tentei contar muito rapidamente, tive mais tempo do que todo mundo aqui da mesa que me foi dado. Olha, terminou meu tempo. Tá, o bicho está apitando. Essas heranças faz com que, eu tenho um amigo aqui,
Joaci, que é economista aqui da UERN, que ele diz assim: Roberto, quando você pega os beneficiários do Pronaf-B aqui no Nordeste, você vai ver que menos de 1% desses 1,5 milhão de agricultores familiares do nível do Pronaf-B aqui no Nordeste fazem fenação, fazem silagem para guardar os alimentos. Menos de 1% está organizado em cooperativas. 76% não concluiu o ensino fundamental. E por aí vai. Por isso são direitos. São direitos porque essas heranças históricas, essas fragilidades históricas impedem que por si só a gente consiga desenvolver. Terceiro fator que ajuda a gente a passar da resistência para a transformação é o fator das chamadas novas políticas. Novas políticas que eu já falei aqui, que foram conquistadas a partir do processo de organização política do semiárido. Essas novas políticas, não vai dar tempo de falar porque o tempo aqui acabou e Cristina já está aqui achando que eu não vou cumprir o horário, eu vou cumprir. Essas novas políticas que combinam com todas as fragilidades, eu aqui não estou vendendo nada de graça, não sou nenhum inconsciente das fragilidades, não. Mas que tentou combinar crédito com assistência técnica, com PAA, com comercialização, com PNAE, com políticas para as mulheres trabalhadoras rurais, com políticas para jovens, com políticas de segurança alimentar, com políticas de igualdade racial. Essas novas políticas contribuíram para não apenas resistência, mas fortalecer o povo para começar a fazer transformações aqui no semiárido. Infelizmente, eu tenho que terminar minha fala lembrando a mesa de ontem. Desses 3 fatores, 2 estão em risco. Só tem um fator que não está em risco, Valquíria. Esse a gente não pode deixar a peteca cair, que é a nossa capacidade de luta, de mobilização e de organização política. Mas os outros 2 fatores estão em risco. Os direitos sociais, já foi dito aqui, estão ameaçados. A ameaça da Previdência Social com redução da idade e com a mudança do cálculo, ou seja, a retirada do salário mínimo como piso dos benefícios previdenciários, vai causar um grande estrago aqui para o nosso povo e reduzir sua capacidade de resistência e transformação. E uma política que só vai olhar para os ricos, que só vai valorizar o agronegócio e do negócio, que não querem saber se a água está acabando, se vai faltar água para o povo, no momento em que as mudanças climáticas estão dando sinais de aqui o semiárido nós somos uma parte frágil desse processo. Esses 2 fatores, a redução das políticas públicas, a retirada de direitos sociais, e um governo que se anuncia plenamente a favor do capital. Na luta de classes, tem um lado está a favor dos ricos, do capital, das empresas, das grandes corporações. Isso aqui ameaça nossa capacidade de luta e resistência. Eu também fiquei instigada pelo tema, me perguntando que povos são esses, que territórios são esses que a gente fala e está falando aí de resistência. E uma primeira ideia que vem para nós é dizer que não existe o camponês ou a camponesa, o trabalhador. Nós somos diversos e a nossa diversidade é o que faz a nossa resistência, né? Então aqui só mapeando, somos quilombolas, sem terra, ribeirinhos, povos tradicionais do mar, pescadores, marisqueiras, mulheres, movimentos de diversidade sexuais, em defesas das florestas, trabalhadores sindicalizados ou não, estamos aí resistindo. São crianças que muitas vezes a gente não reconhece, né, na nossa diversidade de campesinato. São mulheres, são idosos com seus saberes. É o campo, mas também é a cidade, porque nós, os camponeses, não existimos sem essa articulação.
com o mundo de modo geral, né? Olhar também para aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que estão nas empresas hoje no campo, né? Homens e mulheres que muitas vezes não são sindicalizados, mas que estão aí presentes, aí fazendo o cotidiano. Eu fiz uma opção de trazer uma ideia de um autor que é mexicano, que o nome dele é Armando Bartra, que ele fala dos novos camponeses. Ele olha para o campesinato. A gente na história foi invisibilizado, né, por diversas formas, mas hoje há um olhar, e ele tem esse livro chamado Os Novos Camponeses, em que ele vai atualizar o conceito que para nós é importante, porque ele vai olhar para toda essa modernização agrícola, tudo que aconteceu e como é que o campesinato foi se reinventando, foi resistindo, foi buscando formas, né? Eu achei bem legal porque ele vai dizer assim, quando a academia olha para nós, quando os de fora olham para nós, tem uns que nos olha para nós os camponeses, os indígenas, os quilombolas, como exóticos. Olha como eles são bonitinhos, coitadinhos, né? Aquela olhar assim do exótico ou do bonito e tal. Mas tem uns que também vão dizer que nós somos vampiros. Muitos autores que escrevem é aquele que não existe. Ele existe, mas não existe, né? O fazendeiro tem a terra, o burguês tem o capital, o proletário tem a força de trabalho. E o camponês tem o quê? É um trabalhador autônomo, portanto, possui algum acesso à terra, produz o que necessita, se dedica a outros trabalhos e, quando é necessário, vende a sua força de trabalho. Ou seja, nós somos tudo ao mesmo tempo agora, tudo misturado, né? E quando a gente pensa nessa diversidade, nessa ideia do camponês, que ele é um pouco de tudo isso, a gente pensa também um homem e uma mulher territorializados em um lugar, tendo um pertencimento, né? Então, não tem como a gente discutir nós, como camponeses e camponesas hoje, sem pensar nesses conflitos que a gente está vivendo e que aqui foi pautado. Para o capital, o território não existe, ele é um campo aberto. Eu lembro quando eu entrei na luta pela terra, a gente dizia, o nosso inimigo é o fazendeiro. Hoje a gente não pode mais dizer isso, porque a empresa agrícola famosa que atua aqui em vários outros estados do Nordeste, ela é norte-americana, então eles não precisam estar aqui para fazer a dominação, né? Então esse é um desafio que é novo para nós, para a gente pensar aí as resistências, né? A gente tem essa voracidade do capital, os depoimentos já falaram nisso e é importante a gente trazer presente, porque nós estamos vivendo um processo de mercantilização dos bens naturais nossos e dos seres humanos, nunca visto quando a gente olha para a história da humanidade. Então a gente tem que pensar sobre isso. É um modelo que tenta mercantilizar todas as dimensões da vida, por isso que não dá para a gente hoje fazer nenhum tipo de redução, não existe um assentamento modelo perfeito, porque ele está dentro dessa lógica ou ao redor dele. Quando a gente pensa em território hoje, a gente está dizendo, é um território em disputa. Eu tenho certeza que não tem um depoimento aqui que a gente não esteja sofrendo um tipo de pressão, de violência nos nossos territórios. Essa disputa entre o campesinato e entre o capital, ela está mais latente nesse momento histórico. São disputas aí de projetos, porque eles cada vez mais querem acumular, né, abrir suas fronteiras agrícolas para acumulação de commodities, aí já não quero mais produzir comida, que envolvem muitos processos de retirada da terra, de expulsão de camponeses e outros aspectos. Há uma dialética entre esses projetos em disputa, cultura e negócio. De um lado estamos nós aí resistindo, transformando, fazendo nossa cultura camponesa. Por outro lado, o agronegócio só olha para o campo, não vê gente, vê força de trabalho. Não vê a terra e a água como um bem comum, vê como mercadoria. Então essa disputa entre cultura e negócio está cada vez mais presente. Então, a gente vai falando assim, que nós temos o desafio hoje, como camponeses e camponesas, como comunidades tradicionais, como movimentos sociais,
que a gente tem que desenvolver diferentes formas de resistência. Não existe um modelo único. Eu digo isso, né, das diferentes formas, porque a gente passa por um dos momentos mais difíceis da humanidade, né, que é a destruição do próprio planeta em nome do lucro. Então, a gente está dizendo que a saída para a transformação é a luta. Nós não temos outra forma que não seja a luta. Mas essas lutas têm que ter bandeiras. Bandeiras concretas que transformem o nosso mundo, as nossas relações. Então, algumas delas a gente pontuou aqui. Primeiro é a agroecologia. Mas pensar agroecologia sem levar em conta os sujeitos políticos não é agroecologia. Então, por isso a bandeira do feminismo, que no encontro do ENA nós, né, gritamos de que sem feminismo não há agroecologia, porque também não há transformação social se a gente não leva em conta os sujeitos sociais. E aí o papel das mulheres, a gente já fez vários debates, nós estamos até sistematizando, chamando de feminismo camponês. A luta tem que ser por justiça ambiental em defesa dos bens comuns, cada vez mais essa necessidade de defender a terra, defender a água, defender as sementes, tudo que gera vida para nós, né, dentro da própria natureza aí. Mais do que produzir alimento para todos, como diz a segurança alimentar, a gente quer discutir também as formas de produção. Nós temos também aí como desafio e bandeira a defesa das sementes, e aí a ASA aqui dá um banho, as organizações fazem parte da ASA, um banho de resistência nessa campanha que a gente faz. Na Via Campesina a gente tem, o lema da nossa campanha é Sementes, Patrimônio dos Povos a Serviço da Humanidade. Ela não pertence ao mercado, ela é um patrimônio nosso, né? E eu encerro com essa frase do Paulo Freire, porque eu acho que ela diz muito sobre o momento que a gente vive. Que aí ele vai dizer, né? Se na verdade eu não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto do mundo, deve usar todas as possibilidades que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerente. Vamos à luta, camarada. Esse é o nosso futuro. Obrigada.